Nós vamos utilizar, gente. Vocês podem utilizar qualquer cor, tá? Eu vou utilizar esses dois tons de amarelo. Todos aqui são fio para amigurumi. Tenho esses três da Círculo. Esse daqui eu não lembro, mas eu vou procurar e vou deixar aí, tá bom? Esse aqui não, branco mesmo não. Esse daqui, a cor dele é o Solar 1317, tá? Da Círculo, 100% algodão. Esse daqui é o amarelo canário, 12,89. São bem pouquinhos mesmo que a gente utiliza. Esse daqui, ele não é um branco, tá? Eu vou deixar aí, que eu não lembro. Acho que não é da Balon. Eu acho que ele é da Cisne. Mas eu vou procurar e deixar aí, tá? Acho que é Amigo Love, se eu não me engano. Acho que esse aqui é Amigo Love. Ele é 100% algodão. Ele é bem... Gostei muito de trabalhar com ele. Esse aqui é da Amigurumi. Ó, vou utilizar... Esse aqui é o Brigadeiro, 75,69. E vou utilizar a agulhinha 2,5. Se vocês quiserem maior, usa a agulha 3. Se quiser um pouquinho menor, usa a agulha menor, tá? A recomendável é entre a 2 e a 4 milímetros. Cola pano opcional para arremate. Tesourinha, tá? O cortador. O meu tá surradozinho, mas tá cortando, viu, gente? Depois eu vou procurar alguma coisa para ter. Isso aqui é cola, ó. Cola, tá? Então, vamos aqui para o passo a passo. Iremos utilizar duas partes iguais, tá? Eu esqueci que a gente vai precisar também na agulha do tapeceiro. Aí o modelinho que a gente vai fazer é esse aqui. Tá bom? Então, deixa eu achar a fita pra ver qual foi o tamanho que ele ficou, né? O quadradinho da vovó, né, gente? Ele ficou com 9 centímetros. Então, um quadradinho, né? 9 por 9. Então, vamos iniciar. Peguei vai ser o miolinho, na minha cor vai ser o miolinho, que é o brigadeiro. Fazer o anel mágico e vou prender aqui com a correntinha. Um ponto baixo, enfim. Vou subir duas correntinhas. E aqui dentro eu vou colocar mais 15 pontos altos. Ao total, com essas correntinhas, eu vou ficar com 16. Não precisa apertar muito. Nem deixar muito folgado, tá bom? Então, vamos lá. Fiz meu 16, gente. Aí vocês podem aí cortar o fio e arrematar do jeito de vocês. Vou vir aqui e vou fechar com ponto baixíssimo, tá? Cortar o meu fio. Aí vocês arrematam do jeitinho de vocês. Passar aqui pra trás, vou fechar aqui, ó. Meu anelzinho mágico. Pode usar a agulhinha ali, tapeceiro, ou uma agulha menor. Vou arrematar aqui e já volto. Vou arrematar aqui, ó, já volto. Ó, gente, eu passei o fio, tá? Por trás aqui. Deu um nozinho, passei pinguinho de cola. E aqui eu vou arrematar, tá? Arrematar não, cortar, né? Cortei. Aí eu fiz aí
Vou pegar o amarelo solar, amarelo clarinho, né? Eu vou fazer agora meus pontos pipoca. Vocês prendem qualquer lugarzinho, qualquer pontinho aqui pode prender. Eu vou dar, deixa eu ver, uma, duas laçadinhas aqui na agulha. Pegar aqui um lugar e vou puxar aqui o fio, alongar um pouquinho. Vou laçar o fio, colocar aqui a agulha, puxar meu fio e dar uma alongadinha. Vou fazer isso por 4 vezes, tá? Fiz 2, 3, 4. Laço o fio, vou puxar tudinho. Fazer uma correntinha. Laço o fio, vou no próximo, ó. Uma. Fazer meu ponto pipoca, né? Uma, ó. Laço o fio, coloca aqui, puxa. 2, alongando um pouquinho. No mesmo lugar. 3, 4. Laço o fio e vou puxar tudinho. Uma correntinha. Se o ponto de vocês estiverem fechado, vocês colocam, for apertado demais, coloca um, tá? Uma não, 2 correntinhas. O meu dá certo aqui com 2, ó. Laço o fio uma vez só. Cuidado para não dar ponto. Mas quando vocês finalizarem, vocês contam para ver se tem 16. Porque aqui eu não tô pulando ponto. Então, se eu tenho 16 de base, aqui eu vou ter que ter 16 também, né? Ó, aqui eu já fiz 3, né? Eu fiz uma correntinha. Laçar o fio. Cadê? Uma, 2, 3, 4. E uma correntinha. Eu vou seguir fazendo essa aqui, tá? Até fazer, completar aqui as minhas 16, tá, gente? Eita, que já errei. Já volto, tá bom? Fiz 16, gente. Fiz uma correntinha aqui, ó. Eu venho aqui, eu vou fechar com ponto baixíssimo, tá? Aí aqui eu venho, corto meu fio, passar ele aqui pra trás. Passar pelo alcinho aqui, que aqui no meio eu vou colocar um pontinho. Vou dar um nozinho. E o outro mais apertadozinho. Não vou... Pode usar agulha tapeceira aqui pra fazer esses arremates. Eu não vou usar porque eu quero ser mais rápida, tá? Eu passei, pinguinho de cola. Quando secar, gente, ela fica transparente, né? Essa. A de silicone eu não recomendo não, porque não fica não, tá? Vejam assim, transparente ela não fica. Peguei aqui, ó, amarelo canário. E eu vou trabalhar aqui em cada correntinha desse daqui, tá? Eu vou dar aqui a laçadinha 2, minha agulha. Colocar aqui, ó. E vou trabalhar. Coloquei a agulha, né? Puxei aqui o fio. Lacei o fio na agulha, puxei 2. Como se eu fosse fazer um ponto meio alto aqui. Aí, aqui eu vou fazer 4 pontos altos fechados juntos, tá? Em cada espaço. Eu fiz um, ó. Fiz 2. Fiz 3. Tirando 2. E fiz 4. Tirar 2. Aqui eu vou laçar e vou tirar tudinho. Tá? E depois eu vou usar, mas pode prender do jeito de vocês. Aqui eu fiz 4 pontos altos fechados juntos, vou fazer uma correntinha, vou vir aqui, ó, pro próximo, né? Vou pular esse ponto pipoca, venho aqui pra correntinha entre um ponto pipoca e o outro. Eu vou fazer, ó,
um ponto alto, sem fechar todo. Ó. 2, sem fechar todo. 3, sem fechar todo. 4, sem fechar todos. Eu fiquei com 5 laçadinhas na agulha, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aí, aqui eu laço o fio, ó, a agulha no fio, vou puxar tudinho. Aí, faço uma correntinha ou duas, vocês vão ver. Uma ou duas, dependendo do ponto de vocês. Se ficar muito apertado, duas. Se ficar muito folgado, uma, tá? Aí, eu vou pro próximo aqui, ó. E vou trabalhar 4 pontos altos fechados juntos, ó. 2, 3, 4. E eu fico com 5 laçadinhas. Laço o fio aqui, a agulha no fio. E tiro tudo, faço uma correntinha. E vou trabalhando por toda a carreirinha desse jeito aqui, tá bom? Quiser alongar um pouquinho o fio, alonga. Mas do jeito que vocês fizerem um square, vocês vão fazer no outro, tá? Lembrando que um eu faço ele completo, corto e arremato bonitinho. No segundo, quando chegar na última carreira, eu deixo, que no caso o meu foi com esse branco aqui, aí eu deixo o fiozinho, tá? Aí vou fazendo. Dois, 3, 4. Vou trabalhar por toda a carreira aqui, já volto. Gente, terminei meu 16, fiz uma correntinha, tá? Eu vou vir aqui, ó, e vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Fazer aqui não, fazer aqui. Aí, vou cortar meu fio. Vou puxar lá pra trás. Tem esse fiozinho que eu deixei pro começo. Dá um nozinho. 2 nozinhos. Isso aqui soltou. Depois eu vou ajeitar ele, gente. Eu cortei muito, só dei uma voltinha só. Eu não gosto de dar uma voltinha só. Deixa eu fazer assim, ó. Vou dar uma. Aqui eu vou pegar outro fiozinho. Mas aí depois eu ajeito, não tem problema não. Mas aí vocês fazem o arremate do jeito de vocês, tá? E aqui eu corto. Tá? Ele vai emborcar um pouquinho assim, mas não tem problema não, tá? Se tiver emborcando muito, aí vocês sabem, no caso, ficam cientes que não é uma correntinha só, né? São duas. Vou vir com esse branco aqui, que não é um branco branco. Branco alvinho, né? Mas aí vocês vão estar usando o fio de vocês, tá? A cor. Tem aí técnico aqui. Vocês vão prender em qualquer espaço, tá? Eu vou dar aqui 3 laçadinhas na minha agulha. E eu vou fazer um ponto alto, normal. 2 laçadinhas já dava. Aqui. Eu vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos nesse espaço aqui. Sem estar apertando muito, sem deixar muito folgado, tá? Eu vou laçar o fio na agulha, vou pro próximo aqui, ó. Entre um e o outro, né? Eu vou fazer mais um bloquinho de ponto alto, sem fazer correntinhas entre eles, tá? Não vou fazer correntinhas aqui. Laço o fio na agulha, vou pro próximo, fazer outro bloquinho de 3 pontos altos. Que vai ser uma das laterais do meu quadradinho. Vou laçar o fio na agulha e vou fazer a minha primeira quina aqui. Então, vou fazer 2 laçadas, né? Dar 2 laçadas
Vou fazer aqui um leque de 3 pontos altos separados por uma correntinha, no mesmo lugar. Ó, fiz um ponto alto duplo, no caso. Fiz meu segundo ponto alto duplo. Fiz meu terceiro ponto alto duplo. Se vocês verem que vai ficar muito gordinho, aí vocês coloquem só 2 pontos altos duplo, tá? Uma correntinha, laçar 2 vezes aqui o fio na agulha. No mesmo lugar, eu vou repetir os 3 pontos altos duplos. Aí, aqui vai ser minha primeira quina, tá? Sem correntinha de separação, laço o fio na agulha. No próximo, eu vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3. Sem laçar o fio na agulha, ou sem fazer correntinha, laçando só o fio na agulha. Vou pro próximo fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Fazer mais, tem o quê? 1, 2. Fazer mais um bloquinho de 3 pontos altos. 2, 3. E aqui eu vou fazer mais uma quina. Fiz uma quina, fazer mais uma quina com ponto alto duplo, né? Um lequezinho aí. 3 pontos altos duplos, uma correntinha e 3 pontos altos duplos no mesmo lugar. Eu vou repetir esse leque 4 vezes, né? Porque eu tenho aí um quadradinho com 4 quinas. Ó, uma correntinha só de separação, no mesmo lugar, ponto alto duplo. 2. Espera, não editar esse vídeo. 3. Aqui, ó. E eu vou repetir 3 blocozinhos de 3 pontos altos. Então, a sequência é essa, ó. Cadê? 3 bloquinhos de 3 pontos altos, uma quina aqui, que é 3 altos duplos, uma correntinha em 3 altos duplos, 3 bloquinhos de pontos altos normais. Aí, vem aqui a quina de um leque com 3 pontos altos, separados por 3 pontos altos duplos, separado por uma corrente. Repetir 3 pontos altos, um leque de 3 pontos altos duplos, 3 bloquinhos de pontos altos normal. Finalizar aqui com o meu leque, tá? Eu vou ficar com 4 quinas, eu vou ficar com uma aqui, 1, 2, 3, 4. E entre um leque e o outro, 3 grupinhos de 3 pontos altos, no mesmo lugar, tá? Sem correntinha. Aí, eu vou terminar, tá parecendo um preto, né? Mais um marrom. E não corto o fio, tá? Deixa eu terminar aqui. Pronto, gente, terminei aqui, ó, não cortei o fio, tá? Ó. Aí, vocês podem cortar o fio, fazer a união, como é que se diz o nome? Com a agulhinha tapeceiro, mas eu quero fazer assim, eu vou colocar verso com verso. Terminei e vou cortar, tá? Cortei. Pode cortar o fio. Aqui eu vou vir aqui pra trás. Vou dar um nozinho aqui, depois eu arremato. Deixa eu ver. Verso com verso. Pronto, tá? Vou fazer isso aqui, ó. Cadê? Vou vir aqui no meio do leque, qualquer canto, né? Deixar um pedacinho aqui pra fazer o arremate. Fazer um ponto baixo. Aí, em cima de cada ponto, pegando as alcinhas, ó, dos square, eu vou fazendo aqui ponto baixo, tá? Aí, eu vou fazer essa união aqui.
Quem quiser fazer com agulha tapeceiro, pode fazer, né? Pegando as alcinhas de dentro dos dois square. Ó. E eu vou fechar 3 lados, tá? Ó, peguei 2 alcinhas da frente, 2 alcinhas aqui de trás. Ele tá terminando igual, tá, gente? Pontinho com pontinho, ó. E esse último aqui, ó. Aí, o primeiro dos 2 lados. Aí, vocês vão olhando. Aí, se vocês quiserem também fazer de outra cor, pra destacar mais, né? Às vezes a gente quer aproveitar as sobrinhas. Aí, a gente faz bem coloridinho. No último, ponto alto duplo, ó, vem aqui, ó, no meio. Ó, fechei um lado. Eu faço fechar mais 3, tá? E já volto. Gente, terminei, ó. Unir os 3 lados, tá? Aqui, eu vou trabalhar os 2 lados separados. Eu finalizei aqui dentro do leque, né? Aqui eu vou fazer 3 correntinhas, ou 2 para dar a altura do meu ponto alto. Dentro do leque, de novo, aqui eu vou colocar um ponto alto. E eu vou trabalhar um ponto alto para cada correntinha. Tá? Em vez de ser um ponto baixo, ou um ponto meio alto, quem vai dizer é vocês, tá bom? Eu vou trabalhar um ponto alto, sem aumentar, sem diminuir, para cada correntinha. Ou para cada ponto de base. No caso aqui, os pontos altos, né? Dos bloquinhos. Termina, ó, fazendo aqui um lado. O outro ainda eu vou trabalhar. Opa. Se vocês quiserem fechar aqui as laterais com ponto baixíssimo também, ó, dá certo. Ó, cheguei aqui na metade do leque. E aqui em cima, ó, vou fazer um ponto alto. E aqui eu já, dentro do outro leque, ó, um ponto alto. Aqui em cima, do primeiro ponto alto duplo, um ponto alto. E vou seguir fazendo até finalizar. Tô do outro lado. O lado de frente é avesso, frente de... vocês vão escolher, tá, gente? Porque os dois lados são iguais. Aí vocês escolhem aí. Depois eu faço aquele arremate. E aqui. Chegando aqui. No último. E aqui dentro. Faço um ponto alto. Aqui em cima eu já fiz. Então, vou fechar com ponto baixíssimo, tá? E aqui eu vou cortar e arrematar o fio. Passar ele pra dentro. Porque aqui eu corto ele.
Ele ficou assim, ó. Tá? Vou pegar um fio aqui, gente. E eu vou fazer 2 cordõezinhos com o mesmo tamanho, tá? O meu aqui eu tô fazendo com 40 cordões. 20. 30. Aí você deixa um pedacinho de fio. 2 cordões iguais. Pode ser de cor diferente, a mesma coisa, a mesma cor. Peraí. Terminei aqui. Eu fiz, ó, 2 cordões iguais. Vou pegar aqui uma agulha, vou pegar um. Tinha uma pontinha, né? De cada lado. Vou pegar aqui a agulha tapeceira, vai ficar melhor, tá? E eu vou aqui, ó. Deixa eu ver aqui. E vou passando. Deixa eu ver aqui. Vou passando de 3 em 3, de 2 em 2. De trás pra frente. Aí vocês podem passar e puxar. Deixa um pedacinho aqui, ó. Até chegar do outro lado, tá? Passar aqui 2. Ui, soltou, mas não tem nada não. Chegar aqui, tá? Eu vou deixar as pontinhas iguais. Pronto. Aí vou pegar o outro. Aí, no caso, eu deixei aqui, ó, 2 lados, né? 2 pontinhos de um lado só. Aí, vou vir desse lado aqui. E vou passar no mesmo lugar. Deixar um ponto aqui. Pro outro lado. É aqui, ó. Em vez de eu deixar aqui, aí eu vou fazer a volta, né? Bem aqui. Aqui. Mesmo lugar que eu passei, eu vou passar. Está dando pra ver, né? Aí aqui. Aqui. Vou dar um jeitinho aqui, entendeu? Eu vou pegar um, porque senão não vai dar certo, não. Pronto. Aí eu vou deixar... Deixei mesmo tanto. Ah, depois ali, aqui eu acerto as pontinhas, né? Aqui, ó. Eu puxo. Ele vai fechar, tá? Aqui eu abro. Ele ficou assim, né? E aqui eu vou puxar e fechar, né, gente? Aqui no caso eu fiz 85, eu poderia ficar um cordãozinho maior do que o outro, mas depois aqui eu acerto. E aqui vocês podem dar um lacinho ou dar um lacinho aqui na lateral, né? Vou dar um lacinho aqui na lateral. Um e um.
Ou pode dar um lacinho aqui. Nozinho. Vou deixar ele solto, né, gente? Caso. Cadê? Aqui, ó. Aqui. Aí pode dar um nozinho só aqui, que é pra não soltar. Coloquei 85, vocês podem colocar menos, né? Cortar aqui as pontinhas, tá bom? Colocar pérola, pode colocar, fica a critério de vocês.